Fala pessoal, esse vídeo aqui tá muito importante. Saíram informações oficiais inéditas sobre o episódio piloto original de Game of Thrones que nunca foi exibido. É, aquele primeiro episódio lá mesmo que ficou tão ruim que a HBO descartou e mandou filmar de novo, trocou os atores, trocou a atriz que fazia a Daenerys e, além disso, finalmente revelaram por que cortaram da série a Lady Coração de Pedra, que é a personagem da Catelyn Stark revivida. Ela só existe no livro e foi cortada de GOT, então eu vou explicar tudo isso pra vocês, a gente vai ver as informações mais importantes desse episódio que nunca foi pro ar e também, claro, eu vou mostrar algumas fotos bem raras desse piloto original que eu acho que pouca gente conhece. Então o que tá rolando é o seguinte, o James Hibbert, que é o editor-geral da Entertainment Weekly, ele lançou um livro chamado Fire Cannot Kill a Dragon e esse é um livro exclusivo que relata os bastidores do primeiro episódio de GOT que nunca foi pro ar porque ele ficou uma porcaria gigantesca, né? E esse é um livro muito completo, ele não tem informação só do primeiro episódio, tem coisa do final da série também, então obviamente a própria revista EW divulgou vários trechos desse livro e são essas partes que revelam tudo isso que a HBO nunca liberou. Então vamos lá, eu vou começar falando, óbvio, da Lady Coração de Pedra, que muita gente esperou a cada temporada pra ela aparecer, mas acabou não rolando. O D.B. Weiss e o David Benioff deram ali algumas razões pela qual eles não colocaram essa personagem na série. A primeira delas é que os showrunners não queriam entregar através da série o que ia acontecer no livro com a Catelyn Stark revivida, o que na minha opinião não faz muito sentido porque a série daria spoiler de outras coisas até mais importantes do que a Catelyn Coração de Pedra, mas beleza. A segunda razão, que daí sim eu já concordo, é que o David e o Daniel já estavam planejando lá no começo a morte e a ressurreição do Jon Snow e eles queriam que isso fosse o mais chocante possível, então se todo mundo começasse a voltar à vida, ia diminuir o impacto da morte do personagem. Eu acho que isso faz sentido e acabou sendo uma boa porque tem séries aí que o cara morre 59 vezes e volta à vida 59 vezes, então a ressurreição de fato perde o impacto, perde o significado dela. Então pra resumir, eles acharam que o casamento vermelho foi o fechamento perfeito pra Catelyn Stark e não queriam encher de ressurreição na série porque além do Jon Snow no futuro já tinha o Beric Dondarrion voltando à vida várias vezes, né? Não vamos esquecer dele. Ah, e claro, caso alguém não saiba, a Lady Coração de Pedra é a Catelyn ressuscitada numa versão vingativa dela. Ela não voltou à vida normal igual o Jon Snow, ela é uma versão diferente tanto na aparência quanto na personalidade dela. Vamos para as revelações do piloto original de GOT agora, que é uma coisa melhor que a outra aqui. Ó, eu vou começar pelo que mais me chamou a atenção, que foram os próprios atores falando mal do episódio de tão ruim que tava aquele negócio. Primeiro é o Nikolai, que fazia o Jaime Lannister, falando que ninguém sabia o que tava fazendo ou que diabos era aquilo e que durante a chegada do Rei Robert ele achou aquela coisa toda ridícula. Daí vem a Lina Headey, contando que a Cersei parecia uma showgirl de Las Vegas com um cabelo enorme. Isso é uma coisa que esse livro deixa muito claro. As perucas no episódio piloto eram muito ruins, não combinavam com os atores. Não só as perucas, mas o cabelo natural mesmo. Teve muita mudança nisso aí. Mudaram o cabelo do Viserys, da Cersei, do Joffrey. Então eles realmente mudaram muitas coisas entre o episódio descartado e o que foi pro ar. Uma coisa muito importante que eles descartaram e que talvez alguns de vocês já devem saber é que teria a cena da execução do Rickard e do Brandon Stark, o pai e o irmão do Ned, que morreram pro Rei Louco, o Aerys Targaryen, o pai da Daenerys. Essa cena até foi oficialmente divulgada pela HBO há muito tempo atrás, só que foi um trecho minúsculo em um teaser. Foi em 2011 isso, ela ainda tá no ar, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas depois a cena foi completamente abandonada no episódio que foi aprovado. Olha que engraçado isso aqui. Depois que terminaram de gravar esse piloto, o David e o Daniel mostraram o episódio bruto pros familiares e amigos deles, pra eles darem opinião, né, de como tava indo o episódio, e eles contaram que tava todo mundo entediado vendo o episódio piloto. Mas a declaração que eu achei mais engraçada foi essa daqui: parece que foi filmado no meu quintal. Sério, o que eu mais queria é que a HBO liberasse esse episódio pra gente ver um dia, porque deve ter sido um lixo. Pra todo mundo achar tão ruim assim é porque é uma porcaria, né? Outro ponto negativo, né, uma coisa que ficou muito confusa nesse episódio é que eles não souberam deixar claro que o Jaime e a Cersei eram irmãos. O George Martin fala que ficou confuso o Jaime empurrando o Bran pela janela porque ninguém entendia a razão daquilo tá acontecendo, já que os caras não souberam apontar que o Jaime e a Cersei eram irmãos. O episódio ficou tão esquisito que só pareceu que a Cersei e o Jaime eram namorados normal. Olha o nível da coisa, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Cara, o Harry, que é o ator que fez o Viserys Targaryen, ele fala real nesse livro. Ele fala que eles tiveram muita sorte de torrar milhões e milhões e sair tudo horrível, e a HBO mesmo assim aprovar a série completa e mandar gravar de novo. Então daí, né, depois que o piloto já tava pronto e todo destroçado, o plano de revisão e o episódio piloto foram entregues na época pro co-presidente da HBO, e dali que sairia a decisão
final se iam continuar com o projeto ou se iam acabar com tudo. Até o momento da aprovação deve ter sido muito apreensível, porque até o Daniel Weiss fala que foi desagradável ele ter tido a oportunidade de fazer uma série gigantesca e ter estragado tudo com um episódio tão ruim e provavelmente nunca mais apareceria outro trabalho daquele tamanho. Eles até aquele momento ainda não sabiam se a HBO ia querer continuar, e acabou que no fim a HBO enxergou que, apesar dos bilhões de defeitos, tinha potencial sim na história, óbvio, né, e seguiram em frente com a série. Game of Thrones teve uma segunda chance muito rara e todo mundo teve muita sorte que a HBO não abandonou tudo depois de gastar milhões e milhões. Sobre a Daenerys Targaryen nesse episódio, né, que eu acho que muita gente tem curiosidade, ela era interpretada pela Tenzin Merchant e não pela Emilia Clarke, e o que rolou foi o seguinte: depois que a HBO aprovou a série e pediu pra refazerem o episódio piloto, eles trocaram alguns atores, incluindo a atriz que fazia a Catelyn Stark, e a Tenzin foi uma das que saiu pra entrada da Emilia, que no livro fala que uma das decisões mais difíceis foi justamente reformular a Daenerys Targaryen. O que eu achei interessante é que o Jason Momoa, que fazia o Khal Drogo, ele falou que a antiga atriz foi uma boa Daenerys, mas que depois que a Emilia Clarke chegou, tudo deu certo pra ele e que ele não tava realmente lá até a Emilia chegar. Outro detalhe bem interessante também é que o George Martin conta que os showrunners queriam cortar o Rickon Stark da série, mas eles mudaram de ideia quando o Martin convenceu eles de não fazerem isso. Só que na realidade, né, eles cortaram sim o Rickon Stark de maneira indireta porque ninguém mais lembrou dele. Vocês perceberam isso? Chegou às temporadas finais, a Arya voltou pra Winterfell e ela não perguntou pelo Rickon. Galera, ela não tava na Batalha dos Bastardos, então ela não sabia o que aconteceu com o irmão dela. Ela chegou em Winterfell, ela encontrou a Sansa, encontrou o Bran e não teve um diálogo a respeito do Rickon. Sabe, como que a pessoa esquece do próprio irmão? Nisso você vê que o David Benioff e o Daniel Weiss deixaram o Rickon Stark de lado. Eles já queriam cortar o personagem desde o começo da série e fizeram isso nas temporadas finais. Essas daqui são as fotos do episódio piloto que a gente nunca viu, por isso que dá pra notar logo uma diferença no Ned Stark. Tá vendo que o cabelo dele aí é o cabelo natural mesmo do ator, do Sean Bean? Olha aqui a diferença entre o piloto descartado e o episódio que foi pro ar. No original, ele tava usando o próprio cabelo dele e não peruca. E se vocês prestarem atenção no primeiro episódio da série, tem algumas cenas lá que são do piloto descartado. Foram poucas, mas eles reutilizaram algumas cenas do episódio original no que foi pro ar, e são essas cenas que o Sean Bean tá usando o próprio cabelo dele como Ned Stark. É por isso que o Ned parece diferente em alguns momentos desse episódio, porque são cenas do piloto original e o resto que é da filmagem nova que eles refizeram. Olha, tem hora que o Ned Stark tá com o cabelo dele naturalzão e tem hora que não. A HBO acertou por um lado em não desistir da adaptação, não desistir da série, mas errou pelo outro, mantendo o David Benioff e o Dan Weiss no comando da série. Eles criaram um péssimo episódio piloto, torraram milhões de dólares e ainda assim eles continuaram lá. Resultado disso tudo, o final de Game of Thrones foi tão terrível assim como seu piloto. Pra quem tiver interessado, o livro do James Hibbert com muito mais informação vai ser publicado dia 6 de outubro desse ano. Ele já tá na pré-venda, já dá pra você comprar, mas o livro é em inglês e eu não sei se vai ter em português. Então, de qualquer forma, eu vou deixar o link do livro e da matéria da IW tudo aí na descrição do vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, quem ainda não me segue, @universogelifogo. Eu falo todo dia com vocês por lá. Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Valeu mesmo. Se inscreve aí no canal porque as novidades da House of the Dragon estão chegando e até a próxima.